o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu um Bolsa Família de R$600, mais R$150 por cada filho de até 6 anos. O atual presidente Jair Bolsonaro destacou o Auxílio Brasil de R$600, prometendo a continuação do programa. Essa reportagem é destaque no site da CNN, a gente tem aqui no nosso espelhamento, você está vendo aqui. Vamos, inclusive, trazer um pouquinho da informação daquilo que foi exibido, né? Que foi divulgado no horário eleitoral do rádio no dia de hoje. Portanto, destaque do ex-presidente Lula falando sobre esses R$150 a mais por cada filho de até 6 anos no Bolsa Família. Já o presidente Jair Bolsonaro destacando o Auxílio Brasil de R$600 e também prometendo a continuação do Auxílio Brasil no próximo ano, caso seja eleito. A gente teve também, ao longo da propaganda política que foi exibida no rádio no dia de hoje, fala de Ciro Gomes, candidato do PDT, falando sobre o programa de renda mínima, prometendo aí, então, portanto, o valor de R$1.000. Bom, os dois principais candidatos, a gente vê que foca no Auxílio Brasil de R$600, e o ex-presidente Lula ainda vai além, né? Já fala em R$150 por cada filho até 6 anos. Aberta a temporada de venda de terrenos na Lua, onde você não sabe como viabilizar, mas você promete. Tudo cabe na propaganda eleitoral, mas nem tudo cabe no orçamento da União. E o presidente que for eleito tem uma bomba fiscal e um abacaxi para descascar. De um lado, o ex-presidente Lula propõe esse benefício extra, mas não se sabe nem se será possível pagar os R$600. A gente lembra que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tinha essa previsão. E agora o governo federal vai enviar a LOA, a Lei de Orçamento Anual, que deve ser enviada para aprovação do Congresso Nacional para o próximo ano. E a perspectiva é de que não envie um valor de R$600, apesar de haver, então, essa perspectiva no discurso do presidente Jair Bolsonaro. E aí a questão é como viabilizar essa proposta, como pagar R$600 no ano que vem. A equipe econômica fala de vincular, mais ou menos como faz Simone Tebet, com a reforma tributária. A questão é fazer caridade com o chapéu alheio, porque não depende do poder executivo, depende do poder legislativo aprovar uma reforma que abra espaço no orçamento. E aí o plano B seria acabar com o teto de gastos. E essa é a grande preocupação. De um lado, o governo federal fala numa PEC, onde você poderia abrir mais um espaço para pagar R$600. De um lado, você vê Simone Tebet falando uma espécie de waiver, ou seja, uma autorização temporária para que você pague o valor de R$600 fora do teto de gastos, com a emissão e edição de crédito extraordinário, e o ex-presidente Lula sendo mais até radical, falando do fim do teto de gastos. Então o que a gente tem visto é muita proposta e pouca viabilidade. Porque se a gente for analisar os programas de governo, nenhum desses candidatos explica o que vai fazer de fato. A gente tem uma superficialidade de programas de governo, todos com menos de 100 páginas, justamente para que não sejam cobrados caso sejam eleitos por propostas ou números que não serão cumpridos. Mas o debate central será economia, porque estamos agora com uma onda positiva e o governo federal tem apresentado números positivos. A questão é que ainda não chegaram a esse eleitorado de baixa renda, que ganha até 2 salários mínimos, que representa mais de 60% do eleitorado brasileiro. Essa é a grande questão dessa eleição. Quem apresentar uma proposta mais viável e que traga mais esperança é quem vai levar a taça neste ano. O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, eles também falaram sobre o Auxílio Brasil. Bolsonaro disse que vai manter o valor de R$600 se for eleito. Já o ex-presidente Lula rebateu, dizendo que essa verba não consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a ser enviada ao Congresso. Não estar na LDO não significa que isso não vai ser feito no ano que vem. A grande questão, Raquel, apesar de todo o otimismo que a gente vê do presidente Bolsonaro, do próprio ministro Paulo Guedes, a gente não sabe se vai ser factível, possível, aplicar esses R$600 para continuar esse Auxílio Brasil no ano que vem. Fácil, dinheiro tem. A questão é como organizar esse gasto. Né? Se você vai precisar cortar em outros pontos, se você precisa tirar benefícios de outros lugares, outros setores que estão sendo beneficiados. Você vê de modo muito claro nessa campanha o quanto a necessidade de uma política social mais assertiva, ela é muito clara no Brasil hoje. Aparecem para todos os candidatos, porque nós temos um problema grave, uma chaga social grave no Brasil. Esse tema, inclusive, ele apareceu muito menos no debate do que se imaginava, né? O debate ficou muito centrado
em corrupção, depois em misoginia e não deu tanto espaço para a economia. Agora, o que fica claro no debate e na discussão entre os candidatos quando se trata do Auxílio Brasil e da política, dessa política de combate à desigualdade, é que ela é uma necessidade, nem o próprio mercado não questiona mais isso. Ninguém trabalha com a possibilidade desse programa voltar ou do dinheiro diminuir. O que vai ser preciso fazer é refazer essa conta, reorganizar os gastos e, eventualmente, mexer em alguns tributos. Um exemplo de como esse tema apareceu pouco, o tema da fome. Por exemplo, a declaração da semana passada do presidente Jair Bolsonaro de que não se passa fome no Brasil, ou pelo menos não se passa fome do jeito que a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva fala. Pareceu muito pouco, coube a Ciro Gomes fazer uma fala sobre isso. Esse tema vai ter que aparecer muito mais, ele é central para o país hoje. E neste momento eleitoral é também central para a campanha de Jair Bolsonaro, já que a gente sabe que no Nordeste a diferença é enorme entre Lula e Bolsonaro. E conta-se, né, Renata, com esse auxílio emergencial de Brasil chegando a R$600, chegando na conta das pessoas, se vai haver uma virada. A gente está percebendo isso e os números de Bolsonaro começam a melhorar, mas a gente não sabe se no ritmo para daqui a 34 dias, na data do primeiro turno, fazer efeito. De fato, Márcio, agora eu vou dar uns passinhos atrás para a gente entender essa novela e aí, de novo, vou fazer aqui as ponderações já partindo de um comentário. Ninguém está duvidando ou ninguém está colocando em questão que as famílias e as pessoas precisam de um auxílio e que o auxílio de R$400 ele estava insuficiente, em muitos lugares não está conseguindo fazer frente nem à cesta básica. Dito isso, quando o governo começou a debater com o Congresso esse pacotão de bondades, que incluía turbinar o Auxílio Brasil, colocá-lo em R$600, quando eu conversava com gestor de grana graúda ali, né, gente que está na Faria Lima, olhando, olha, o impacto fiscal, analisando esse aspecto, era muito comum que eles falassem, olha, o problema não está nem tanto, a gente pode problematizar o impacto que eventualmente a gente vai ter no endividamento ou na relação da dívida PIB para esse ano. Mas a questão é o seguinte, você cria um incentivo enorme para você ter uma pressão orçamentária a partir do próximo ano, porque quem que vai desarmar esses benefícios, quem que vai chegar e ficar com o ônus de falar, vou voltar a pagar só R$400? E esse aspecto da crítica que os economistas, que analistas ou gestor de grandes fortunas fazem, ele se mostrou já agora absolutamente verdadeiro. Você não tem nenhuma campanha dessas que estão aí concorrendo, ou até a própria Simone Tebet, que está numa posição de desvantagem, mas fala dos R$600 e que tem aí um programa capitaneado por economistas liberais. Mas essa virou uma necessidade, falar do auxílio em R$600. Mais do que não estar na LDO, como o Lula disse, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí colocando apuração, a previsão do governo é não incluir na proposta de orçamento de fato, que é a segunda peça que a gente tem que ver. Por quê?